Olá, bom dia, como é que vocês estão? Vamos ler um salmo, um provérbio, vamos nos alimentar um pouquinho agora de manhã e depois nós fazemos a live oficial. Porque, como se pode perceber, hoje estou chegando tarde. Bom dia Eunice, bom dia minha gente maravilhosa, que bom ter vocês aqui. Hoje vamos ler um salmo, vamos ler um provérbio, depois a gente faz a live oficial, tá bom? Porque perdi a hora hoje, gente, porque ontem fui pra igrejinha fazer reunião de oração, fazer uma live ao vivo, né, na verdade, uma live ao vivo, acho que não existe isso, né, fazer uma live presencial. Então, depois da igrejinha a gente saiu ainda, sabe? Aí cheguei bem tarde em casa, porque às 8 horas da noite eu já quero ir dormir. Cheguei em casa umas 10h30 da noite para chegar ainda. Ainda tem que dar uma enrolada e tal, né, para depois dormir. Então hoje nem percebi, eu não coloco o relógio para despertar. Eu acordo 4h30, certinho, todo dia. Às vezes eu durmo de novo e perco a hora. Mas vamos orar e vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, reconhecemos a nossa pequenez, né? Reconhecemos que somos fracos, frágeis e mortais. E reconhecemos que te amamos, Senhor, porque somos totalmente dependentes de ti, Senhor. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso deitar, o nosso levantar, o Senhor é tudo. Senhor, nós queremos te pedir perdão por nossas falhas, Senhor, queremos que o Senhor nos aproxime de ti, queremos ser cada vez mais teus. Senhor, mostra-nos, Senhor, o que o Senhor tem para nós hoje, agora de manhã, e depois também quando reiniciaremos a live, às 8 horas, reiniciaremos a live, que o Senhor fale conosco, que o Senhor esteja conosco, como Ele sempre faz, como Ele sempre está. Senhor, nos abençoe e nos alcança os irmãos que estão aqui, maravilhosos, pessoas maravilhosas, pessoas do Senhor Jesus. Senhor, sei com o coraçãozinho delas, sei com o lugar onde elas moram. Senhor, o Senhor é maravilhoso demais, o Senhor é esplêndido, o Senhor é incrível, incrível. Nós te amamos, Senhor Jesus, te amamos. Fica aqui na nossa presença, Senhor, fica no nosso meio, Senhor, se assenta conosco, Senhor Jesus. Nós queremos te servir também alguma coisa, Senhor. Queremos ter alguma coisa para te servir, Senhor, nem que seja a nossa companhia, o nosso falar em agradecimento a ti por todos os teus feitos maravilhosos, né, como a Bíblia. A Bíblia é um feito maravilhoso. A Bíblia é algo realmente fantástico. Te agradecemos, Senhor, por isso. E te agradecemos também por tudo que o Senhor fará ainda, não é, Emmanuel? Quantas coisas o Senhor fará? O Senhor é justo e reto no seu falar e no seu agir. Com certeza consertará todas as coisas, corrigirá tudo que precisa ser corrigido. Consertar, colocar no lugar é corrigir, né? E corrigir às vezes também dói, às vezes ajustar aquele osso quebrado dói, né? Mas o Senhor conserta todas as coisas. Amém? Amém. Amadinhos, então hoje nós estamos começando tarde, então Deus abençoe, irmão Cirilo, trabalhe com Deus. Acho que o irmão Cirilo vai trabalhar, né, nesse horário todo dia. É que hoje eu perdi a hora. Graças ao Senhor. Bom dia, minha gente. Bom dia, Andréinha. Bom dia, Gracinha. Bom dia, Nardelzinha. Bom dia, amorezinhos do Senhor Jesus. Tem alguma passagem que vocês queiram que eu leia? Porque nós vamos ficar aqui juntinhos por mais ou menos uns 45 minutos. Depois eu vou retomar a live. Depois eu vou fazer a live oficialmente dita, né? Agora vamos nos encontrar e nos alimentar agora de manhã, né? Vamos comer alguma coisa agora. E depois nós faremos a refeição completa. Pode ser assim? Vamos fazer um pequeno aperitivo então, né? Oi, Leile, linda! Leile, leu o que eu te mandei, a matéria? Viu, minha gente querida?
Oi, Angelinha, tudo bem? Tem alguma parte do que nós lemos, do que nós vimos, que vocês gostariam de conversar a respeito? Tem alguma passagem? Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês queiram dizer? Talvez o Senhor queira aproveitar esse tempo para também abrir algo novo na nossa vida, né? Porque não estamos aqui não estamos atrasados nem por negligência, nem por imprudência e nem por imperícia. Estamos atrasados porque o Cordeiro nos levou para outra banda ontem. Ontem teve a igrejinha. Foi maravilhoso, gente, a igrejinha onde eu tô indo fazer oração, né? Ler a palavra e fazer oração. Ontem a gente falou sobre Ana, lá na igrejinha. A gente falou sobre Ana e Deus tem levado as pessoas de novo. Isso que tá me deixando muito feliz, porque o Senhor tem levado as pessoas de novo. Quer dizer, as pessoas foram uma vez e estão voltando, já é o quarto encontro que a gente faz lá na igrejinha. Então falamos sobre Ana e aí depois nós saímos comer pizza com meu filho, fomos visitar a pizzaria de um amigo inaugurou a pizzaria, então o Cordeiro nos levou para lá, né? O Cordeiro nos levou para outro caminho ontem à noite e foi maravilhoso. Conversamos bastante com os amigos do meu filho também. Então, gente, olha, sejam livres, sejam livres. Lembram que o Senhor disse? O Senhor disse assim: o vento sopra para lá e para cá, você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim são os nascidos do Espírito. Eles não são rígidos, eles são flexíveis, eles são leves, eles são levados para onde o Cordeiro for. É como se o Cordeiro passasse e a gente fosse no vácuo, sabe? O vácuo, não é assim? Então nós não podemos ser rígidos, né? Tão rígidos assim, né? Quando passa uma coisa muito rápida, não forma um vácuo e esse vácuo puxa as coisas, né? Assim é o Cordeiro também. O Cordeiro às vezes ele passa rápido e nós somos levados, né, por ele. E o Cordeiro também é muito dinâmico. O Cordeiro tem dito isso, mostrado isso, que ele é muito dinâmico, ele muda rapidamente e nós temos que estar atentos para acompanhar. Se nós formos rígidos, nós perderemos muita coisa. Temos que ser flexíveis, né? Flexíveis como o trigo. O trigo, quanto mais peso na sua espiga, quanto mais grãozinhos, mais ele se curva, né? Temos que ser como ele, mais flexível ele é. Já pensou se ele fosse rígido? E o joio imita o trigo, né? Mas não tem fruto. A diferença do joio para o trigo é que o joio não tem fruto, não gera sementinha nenhuma. O joio não se aproveita para nada. Ele é um imitador infrutífero. Oi, Didia, tudo bem, Didia? A irmãzinha tá falando de Sansão, né? Então, o fim de Sansão, gente. Qual foi o fim de Sansão? Alguém quer entrar aqui? Leile, as meninas querem entrar aqui pra gente conversar um pouquinho? Nós vamos conversar por meia hora. Depois nós vamos abrir a live oficial. Depois nós vamos fazer a nossa refeição propriamente dita, né? Vamos servir o Senhor e vamos ser servidos depois. Agora nós vamos fazer meia hora de conversa. Alguém gostaria de entrar aqui para falar alguma coisa, conversar? Cadê a irmãzinha que quer saber de Sansão? Angelinha. Então, gente, ela tá perguntando como que terminou Sansão. Nós entramos na história, né? Aí a gente fica querendo saber a história, na verdade. Como que acabou Sansão, gente do céu? Então, Sansão foi levado cativo pelos filisteus, né? Porque Dalila o traiu. Eu nem sei se a gente pode chamar de traição, porque quem se autotraiu foi Sansão. Ele se autotraiu, né? Não sei se a gente pode chamar o que Dalila fez de traição, porque Dalila já era o próprio inimigo quando ele se juntou a ela, né? Nós vimos que Dalila era o próprio Dagon. Dagon estava agindo através de Dalila. Então a gente viu que Sansão foi seduzido por Dagon, se deitava com Dagon, dormia com Dagon, né? Tudo com Dagon.
não é? E depois, no final, quando ele finalmente contou para ela onde estava a sua força, que era nos seus cabelos, ele dormiu no colo de Dagon, e Dagon cortou suas 7 tranças, né? Tirou as suas 7 tranças, e aí as câmeras, lembra que tinha as câmeras no quarto? Tinha as câmeras no quarto? Quem são essas câmeras? São os filisteus que ficavam escondidos no quarto, aguardando a oportunidade, ó, como o leão que está ao derredor, procurando o momento certo para tragar, né, gente? Hein, gente? Abre teu olho, abre, arregala bem o teu olho, se você quiser enxergar. Para quem quer enxergar, o Senhor mostra, o Senhor mostra. O que a gente está falando está lá em... Vamos ler então Juízes 16. Juízes 16, 9 fala mais uma vez, né? Porque isso é falado várias vezes, né? E em Juízes 16, 9 fala assim, ó, a respeito de Sansão e Dagon, ou seja, Dalila, né? Fala assim, ó, Dalila, o Dagon, gente, não esqueça isso, cada vez que vocês forem ler Sansão, quando falar Dalila, já lembra direto Dagon. Dalila, Dagon, Dalila, Dagon. Dalila é serva de Dagon, né? Então, aqui em 16:9 diz assim, que Dalila, ou Dagon, né, melhor, havia escondido alguns homens no seu quarto. Sempre ela fazia isso. Olha quem chegou aí, Wolverine Logan. Eu amo Wolverine Logan. Amo os filmes. Acho aquela postura do ator nesse personagem Wolverine Logan, eu acho lindo, eu acho que é o tipo de elegância que o Senhor fala. O Senhor fala que ele acha lindo a elegância, né, no homem e na mulher, mas a elegância que o Senhor acha bonito, o Wolverine, é essa postura, sabe? É a postura que não é arrogante e nem é cabeça baixa, mas é a postura ideal, né? O olhar no horizonte, né? E o andar destemido. Olha se não é purinho Wolverine Logan. É maravilhoso. Então aqui, gente, que o Senhor está falando. O Senhor está falando aqui no 9, né? Que Dalila, o Dagon, colocava uns homens no quarto, gente. Isso que eu chamo de câmeras. Colocava câmeras no quarto, são umas câmeras escondidas. Essas câmeras aqui que eu tô falando são também seres espirituais. Os seres espirituais ficam ali, ó, na expectativa da autorização, de obterem, né? Obterem uma autorização para atacar. O leão está ao derredor, rugindo, procurando alguém que possa tragar. E olha nisso aqui. Cadê a Angelinha? Tô falando com a Angelinha. Olha aqui, ó. Dalila tinha escondido uns homens no quarto. Isso sempre, gente. Toda noite Dagon colocava suas câmeras no quarto. Dagon gosta de se exibir. Dagon gosta de filmar os seus atos sexuais. Por quê, gente? Por quê? Vocês não veem essas pessoas aí que põem na internet, muitos rapazes, né? A maioria rapazes, mas menina deve fazer também. Vocês já viram, com certeza já ouviram história de rapazes que filmam o ato, né? Eles saem com a menina, daí filma o ato, né? Aí depois ameaça pôr na internet, ou se não põe na internet mesmo, né? Tiram fotos, fazem horrores. Então, gente, são essas câmeras aqui, ó. Por quê? Porque os seres espirituais, né? Eles gostam de exibir-se, né? Nisso está a glória deles, em se exibir, né, a exibir as suas conquistas, exibir as cabeças cortadas das pessoas. Então, gente, toma muito cuidado, tá bom? Houve um caso assim na sua cidade, Ângela? Olha só para você ver, são as câmeras que o Senhor está mostrando aqui, as câmeras
que Dagon colocava no quarto para ver Dalila e Sansão na cama. Gente, isso é um absurdo. Dalila colocava os homens escondidos no quarto. Ela tinha relação sexual com Sansão, com os homens vendo, os filisteus. Não é? Não é verdade isso, Bruninha? Aí depois, Sansão dormia no colo dela, e ela ficava ali, Dagon falando para Sansão, Sansão, você é lindo, maravilhoso, você é isso, você é aquilo, melhor homem do mundo, sei lá eu o quê. Me fale de onde vem sua força. Até que um belo dia ele contou. Mas veja, as câmeras estão no quarto, toda noite as câmeras estão no quarto. Gente, abre teu olho, você está no mundo, você não está no reino não, você está no mundo. E se acha muito esperto no mundo. Tem gente que acha que é mais esperto que Satanás. Tem gente que acha que é mais esperto que Satanás, sabia? Gente mais esperto que Satanás, só os anjos do Senhor, da alta hierarquia, e o próprio Senhor Jesus e o próprio Pai. Nós somos tão pequenininhos, nós não sabemos de nada. Nós somos totalmente dependentes da proteção do Senhor. Então aí, continuando a história, né? Por isso que o leito sem mácula é o leito do casal, marido e mulher, só. Saiu fora desse leito, pode saber que as câmeras estão ali. As câmeras estão ali filmando, porque tem autorização para estar ali, tem autorização, né? Então, quando Dalila disse, né? Sansão, os filisteus estão vindo, nada, mentirosa, os filisteus estão aqui, já estão aqui os filisteus. E aí, dessa vez Sansão realmente estava sem força, porque Dalila cortou a cabeleira dele, né? E levaram Sansão preso. Levaram Sansão, amarraram os braços de Sansão, levaram Sansão e deixaram ele lá pro lado lá do próprio templo de Dagon, né? Não, Pedro, nós estamos retomando Sansão, porque a gente vai conversar por uns 20 minutos, nós estamos conversando aleatoriamente. Então, levaram ele lá para ficar rodando o moinho lá no templo mesmo de Dagon, não foi? E aí amarraram nele, né? Ele tinha que pegar assim um tipo de uma madeira assim, ele ia empurrando aquela madeira assim, ó, ele ia passando, empurrando aquela madeira e ia rodando a pedra de moinho. Eu acho que talvez ele nem estivesse moendo nada, mas na verdade aquilo era para manter ele sempre cansado, né? Manter ele sempre exaurido, sem forças. Mas o cabelinho dele começou a crescer, o cabelinho dele foi crescendo novamente, ou seja, nesse rodar de moinho, onde o Senhor mesmo permitiu que ele fosse colocado, né, para sua correção. Então, nesse rodar de moinho, ele pôde meditar bastante, não pôde? Meditou bastante, né? Imagina você ficar o dia inteiro ali, ó, rodando aquele moinho, rodando aquele moinho, rodando aquele moinho, rodando aquele moinho, rodando aquele moinho. Então, ele pôde meditar bastante nesse trabalho repetitivo, né? Pôde meditar bastante. Estamos falando de Sansão, né, Wolverine? Na verdade, nós estamos avançando já para Davi. No entanto, estamos retomando um pouquinho de Sansão agora. Então, Sansão ficou lá, né, meditando e rodando aquela pedra de moinho, e ali o Senhor, ele foi se restabelecendo a sua consciência, né, vamos dizer assim, uma consciência divina, uma ligação com Deus, coisa que ele nunca teve efetivamente. Sempre foi um exibido, um filhinho mimado, grandão e mimadinho. E quando fizeram a festa, né, quando fizeram aquela grande festa de Dagon, lá no templo de Dagon, fizeram aquela grande festa, a arena ficou cheia, né, é como se fosse um anfiteatro de Dagon, né, era para gostar, né, Wolverine? É como se diz, né, eu amo a pessoa, mas odeio as atitudes dela, né? Então, aí naquela arena cheinha de gente, cheinha de filisteus, todos servos de Dagon,
sacerdotes de Dagon, servidores de Dagon, né, fizeram essa grande festa para Dagon, em homenagem a Dagon. E aí, o que ia ser o centro dessa festa, né? Se divertir com Sansão. Porque, na verdade, aqui está sendo travada uma batalha entre duas potestades. Uma delas é Satanás, a outra delas é o Senhor Jesus, né? Potestade quer dizer aquele que tem força, aquele que detém a força. Nós não tratamos o Senhor Jesus de potestade, embora ele seja a maior de todas as potestades, não o tratamos de potestade porque parece que não fica bem no nosso coração, fica esquisito no nosso coração, né? Porque nós chamamos os inimigos de potestades, então fica estranho, né? Mas o Senhor é também uma potestade e é também um principado, né? Esse principado é que ele quer trazer para a terra o seu reino, né? Principado é um território onde há um príncipe reinando. Então a guerra é entre Satanás e o Senhor Jesus, não é entre Satanás e Deus. Se a guerra fosse entre Satanás e Deus, não haveria embate algum, não é? Quem pode lutar contra Deus? No entanto, o Senhor permite esse embate entre Satanás e o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus seja cada vez mais experiente em ser o verbo, né? O que é o verbo? O verbo é aquele que executa. O Senhor Deus abre a boca, sai o verbo já sai executando, é o Senhor Jesus, né? Deus diz haja e o verbo já vai lá. Então, quando ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o verbo já saiu correndo buscar argila para a gente fazer. E vocês sabiam que Adão não foi feito no Éden? A palavra diz que eles fizeram Adão e depois colocaram lá no Éden. Aonde que eles fizeram? Não sei. Fizeram em alguma reunião, em algum lugar especial, que nós talvez possamos ter mais entendimento quando estivermos no reino, não é verdade? A gente lá no reino, gente, eu acho que nós vamos saber tanta coisa maravilhosa, né, Silvânia, linda? Obrigada, amorzinho de Jesus. No reino nós vamos saber tanta coisa maravilhosa, gente. E nós vamos nos arrepender muito também de muita coisa. Muita coisa eu poderia ter aproveitado na terra, eu poderia ter servido melhor. Eu não sabia que eu tinha os anjos ministrando em meu favor, que eu poderia ir, né, na postura de Wolverine, uma postura elegante e destemida, trabalhando para o Senhor. Eu poderia ter ido e eu não fui. Então, muito arrependimento no reino, né? Porque nós não vemos as coisas espirituais e também não temos muita compreensão de quem é o próprio Senhor Jesus. Quem é Ele? O Senhor Jesus. Quem é Ele? Né, Etienne? Então, aí chamaram os sacerdotes lá, os servos lá de Dagon, né? Ficaram falando lá, traz Sansão, traz Sansão, traz Sansão. Então eles queriam torturar Sansão ali no centro da arena de Dagon. Torturar Sansão. Então, gente, os seres espirituais realmente não são brincadeira, não são como a gente pensa, né? Eu já vi irmãos dizendo assim, irmãos, né? Dizendo assim, não precisa falar de demônio, não precisa falar dessas coisas, não. Porque quando nós somos do Senhor Jesus, quando a gente chega, não é nem do Senhor Jesus, né? É de Jesus. Nós somos de Jesus, quando a gente chega, os demônios saem. Olha só que coisa, não? Quando eles chegam, os demônios saem, sendo que o próprio Senhor Jesus expulsava demônios. É claro que muitos, somente com a presença do Senhor, já iam se afastando, como o povo da Galileia, né? Que o Senhor ia passando e o povo da Galileia viu grande luz. Então o Senhor ia passando e realmente os demônios iam se afastando dali, né? Mas o Senhor não santificou a Galileia. Então pode ser que depois que ele tenha passado, os demônios tenham voltado. Ele apenas passou e o povo viu grande luz. O povo não ficou estabelecido em grande luz, aquele lugar não se tornou grande luz, mas o povo viu uma grande luz. Então não basta ver, tem que permanecer. Ver é simplesmente o início, depois tem que permanecer. Como eu estava conversando ontem com a própria Leila, o Senhor falou a respeito disso.
Paulo viu grande luz, ele viu grande luz, mas depois ele passou a ser governado por essa grande luz, que passou a ser o governo da vida de Paulo. Aquela luz que ele viu passou a governá-lo. Ele poderia só ter visto. Uma vez eu vi uma grande luz e ficou no passado. Não, eu vi uma grande luz e estou nessa grande luz até hoje. Nunca me afastei dela. Diferente do povo lá, Galileu, né? Então, Sansão foi levado daí, né? Exatamente esse que a Sil tá falando. Até na igreja eles estão, e estão mesmo. Lembra na sinagoga? Na sinagoga, quantos demônios o Senhor expulsou na sinagoga, gente? Então, aí levaram Sansão, né? Lá pro centro daquela arena. Aí levaram Sansão lá no meio e o povo lá gritando: queremos nos divertir com Sansão, queremos nos divertir com Sansão, queremos nos divertir com Sansão. E aí levaram Sansão lá para o meio, né? E Sansão, quando estava indo, sendo conduzido pelo rapaz que foi buscá-lo, né? Esse rapaz devia ser estrangeiro, porque para mandarem ir buscar Sansão, trazer Sansão, né? Puxando Sansão, que estava cego, puxando Sansão, eles não iam colocar um filisteu, certeza. Eles não iam colocar um filisteu, porque o filisteu falar assim: não, eu não vou não para Sansão destroncar meu pescocinho, para ele destroncar meu pescocinho, mas não vou mesmo. Então mandaram um mocinho lá, né? A Bíblia não diz quem é esse mocinho. Mandaram um mocinho lá, e aí esse mocinho foi conduzindo Sansão até onde estava aquela galera, né? Aquela galera, aquele anfiteatro cheio de pequenos dagons, cheio de dagonzinhos, ansiosos por torturar Sansão, né? Então ele foi conduzindo Sansão, e Sansão sem enxergar. Aí Sansão disse para ele assim: você pode fazer uma coisa para mim? E o moço consentiu, gente. O moço consentiu. Você pode fazer uma coisa para mim? Você me coloca entre as duas colunas. Então, no centro daquela arena tem duas colunas. Eu acredito que essas duas colunas até devem ser em homenagem a Dagon, né? Colunas já próprias para Dagon. Colunas, como a gente vê colunas que significam alguma coisa, como, por exemplo, colunas que simbolizam, né? Como se fossem postes ídolos, não é verdade? Então falou para ele assim: você me coloca no meio das duas colunas? Por quê? No meio das duas colunas? Não, é porque eu preciso me apoiar em alguma coisa, eu estou muito fraco. Sansão teve uma presença de espírito, né? No último momento. Deve ter falado assim: porque eu estou muito fraco, você não está vendo, não estou aguentando nem andar, não estou aguentando nem ir lá, porque eu rodo essa pedra de moinho, porque a finalidade da pedra de moinho é ele ser mantido fraco. Então, ele foi mais esperto, né? Graças ao Senhor, no fim da vida de Sansão, a gente pode dizer dele aquilo que o Senhor falou, né? Os filhos do diabo são mais sagazes do que os filhos de Deus. O Senhor dizendo, lamentando isso, né? Lamentando. Então, que nós sejamos sagazes. Ser sagaz não é ser desonesto, não é ser corrupto. Ser sagaz não é ser do mal. Ser sagaz é ser esperto, ser inteligente. Então, Sansão disse para ele: não, é porque você não está vendo que eu estou fraquinho aqui demais, eu preciso ficar nas colunas porque eu tenho que me encostar, senão eu caio, eu tenho que me apoiar nas colunas, eu já não enxergo, não estou enxergando. Se você me soltar em qualquer lugar, eu vou cair no chão, e não vai ser agradável, né, para Dagon estar ali se rindo de Sansão caído no chão. Sansão tem que estar de pé para Dagon humilhá-lo, né? Não pode chegar já humilhado. Quem tem que humilhar ele é Dagon. Não pode chegar humilhado já, né? Tem que ser humilhado por Dagon. Estão compreendendo? E daí o rapazinho consentiu, foi lá e pôs ele no meio das duas colunas. E Sansão não deixou nem começar a festa. Nem começar a festa. Tava todo mundo esperando, né? Para começar a festa, né? E Dagon espiritual, né? Ou sobrenatural, tá só observando,
só observando. Eu não acredito, eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada porque o Senhor está aqui. Amém? O Senhor está aqui. Então aí colocou Sansão e Sansão pôde sentir aqui as duas colunas aqui, ó. Ele não fez assim, não é? Ele sentiu as duas colunas aqui, ó, né? Não tá dando para ver meu bracinho, mas as duas colunas aqui, ó. Aqui, ó. Ele sentiu as duas colunas, né? Sentiu as duas colunas. E aí ele falou, quem ele tá sentindo aqui? Quem ele tá sentindo aqui? Dagon. Chama Dagon e mostra como ele é perturbador e só quer a destruição. Olha aí a Bruninha falando. Então sentiu as duas colunas que são Dagon, né? O que são essas duas colunas, as duas pernas de Dagon? Não sei, nós não sabemos das coisas espirituais, mas que tem coisa aí, tem. Ah, tem, né, Bruninha? Então aí Sansão disse para o Senhor, como é que Sansão disse para o Senhor? Lá em Juízes 16, 30, 16, 28, né? E em certo momento, no 27, a casa de Dagon estava repleto de homens e mulheres, e ali estavam reunidos todos os príncipes e líderes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres se divertindo com a presença de Sansão humilhado. Em um certo momento, Sansão ergueu um clamor ao Senhor. Sansão disse assim: soberano e eterno Deus, eu te invoco. Aqui, gente, eu acho que o único momento que ele teve realmente com o Senhor foi aqui, viu? Eu invoco e suplico, me dê forças só mais uma vez para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados. Ainda assim é meu, né? Eu e meu, eu e meu, eu e meu. Assim foi Sansão a vida inteira, né? E imediatamente ele forçou as duas colunas centrais, então estão no centro do templo de Dagon, as duas colunas centrais e sobre as quais o templo todo se firmava. Então o templo todo se firmava nessas duas colunas centrais. Eu já vi filme retratando Sansão que não mostrava essa realidade aqui. Mostrava Sansão assim como se fosse um tipo de um palco, algo assim mais alto, elevado, e o povo todo para lá. Não foi assim, ele foi levado ao centro do templo de Dagon, né? Senhor Jesus, Bruninha, é um livro enaltecendo Dagon. Os livros desse autor eram tão reais que os leitores cultuavam, mas é com certeza, né? Nada é à toa, nada é desperdiçado, né? Assim como o Senhor Jesus não desperdiça nada, nenhuma oportunidade, dessa mesma maneira Dagon, né? Que é imitador do Senhor Jesus, né? Nas estratégias e nas ferramentas, né? Então aí ele empurrou, né? E quando ele empurrou, se apoiou nela, uma na mão esquerda, a outra na mão direita, e ele foi forçando ali essas pernas de Dagon, porque são as duas estruturas que sustentam todo o templo de Dagon, né? E aí ele diz assim: que eu morra com os filisteus, ó, de novo eu e meu, eu e meu, eu e meu. Acho que muito tem da criação também de Sansão, sabe? Porque Maoná, né, o pai dele, ficou muito deslumbrado, e a mulher também ficaram muito deslumbrados, né, com esse bebezinho que viria a nascer, né? Porque o próprio anjo veio avisá-los, né? Então foi muito deslumbramento em um tempo de muita carência de Israel, muita carência, não havia liderança, não havia sacerdócio, cada um fazia o que bem achava melhor, e de repente o Senhor vem e fala com uma mulher estéril, comum. Ela era tão comum que o Senhor teve que dizer para ela se santificar para depois ela engravidar. Olha só, não tinha ninguém, gente. O Senhor passava o scanner dele assim sobre Israel, não achava um. Então teve que pedir para um se santificar primeiro, para depois poder gerar Sansão, né? Diferente de Maria, Maria estava pronta. Maria já era uma mulher espiritual, estava pronta, santificada. Não é verdade? Sim, Oswaldo.
Falso Deus, ó, você pôs Deus com letra maiúscula. Deus com letra maiúscula é só o Senhor Deus, o Criador. Quando nós nos referimos aos falsos deuses pagãos, é D minúsculo, né? Algumas coisas a gente reserva, são poucas coisas que a gente tem para reservar só para Deus, né? Como, por exemplo, a palavra adorar, nós reservamos só para o Senhor, né? Pelo menos eu reservo. Uma palavra que eu considero santificada, separada para o Senhor, né? Adorar somente ao Senhor, e também Deus com D maiúsculo, somente para o Senhor Criador, né? E aí ele falou que eu morro com os filisteus. Em seguida ele empurrou com toda a sua extraordinária força e o templo desabou de uma vez só, sobre os governadores filisteus que estavam lá dentro e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Então, só no mezanino lá em cima tinha mais de 3.000. Embaixo cabe bem mais do que lá em cima no mezanino, não é? Bom dia, Angelinha. As duas Ângelas estão aí. E aí o que aconteceu? Ele derrubou tudo, Sansão matou muito mais gente. O que foi interessante é que a gente pode até dizer que Sansão cumpriu a sua missão, porque nesse momento aqui da sua morte, ele matou todos os governantes filisteus. Ele matou todos os príncipes filisteus, né? Olá, Jessiquinha. Ele matou todos os governantes filisteus, né? Então, por isso, ele pode ter sido útil ao Senhor nesse momento aqui, no fim da sua vida, né? E aí, depois, no meio de todos esses corpos, debaixo desse desabamento, no meio de todos esses corpos, os irmãos de Sansão e toda a sua família, foram buscar o corpo de Sansão. Eles levaram o corpo de Sansão e sepultaram nas terras que ficam entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão foi juiz e chefe de Israel por 20 anos. Então, são poucos os registros aqui na Bíblia dos atos de Sansão. Os mais importantes são esses, né, que nos revelam quem foi Sansão, como ele viveu, o que ele fez, como ele pensava, só meu e eu, e como ele foi 2 vezes enganado pelas mulheres filisteias. Seduzido pelas mulheres filisteias, né? Sansão era muito bonito e gostava disso, né? Então ele saía de Canaã e ia se meter lá no território filisteu, se exibir lá no território filisteu, né? Então fica para nós entender isso, gente, que a alma não pode servir ao Senhor. O espírito é que serve ao Senhor. Se não estivermos andando no espírito, andando em espírito, andando e vivendo em espírito, não conseguimos servir ao Senhor. Na alma, gente, não tem como. Na alma nós seremos enganados, constantemente enganados. Como Sansão foi seduzido, enganado, né? Facilmente, gente, facilmente seduzido, facilmente enganado. Realmente, a gente aprende muito com a história de Sansão, né? Vocês querem falar alguma coisa a respeito, meus amados? Querem falar alguma coisa a respeito do que lemos de Sansão? Do que estamos falando de Sansão? Hoje em dia, nós estamos falando sobre Samuel, né? A gente retomou um pouquinho, porque a Ângela perguntou a respeito de Sansão. Como é que terminou a história de Sansão? E daí, Angelinha, viu como é que terminou a história de Sansão? Gente, eu quero deixar combinado com vocês que nós vamos retomar a live umas 8 ou 8h15, tá? 8 ou 8h15, mais ou menos, nós vamos fazer a live oficial, que não pudemos fazer agora de manhã porque eu me atrasei. Como eu disse, ontem o Cordeiro me levou para comer pizza com meu filho e os amigos dele. Falamos muito também coisas úteis lá, né? Fomos visitar a pizzaria de um amigo que inaugurou uma pizzaria e foi maravilhoso, né?
Ah lá, sempre aparece essa pergunta, né, da Dídia. Sansão perdeu a salvação. Então, esse perder a salvação é um termo que não existe biblicamente, né? Ninguém perde a salvação. Porque uma vez que se tornou filho de Deus, nunca mais deixará de ser filho de Deus. Isso não existe, né? Quando uma pessoa disser assim para você, perde a salvação, por favor, peça para a pessoa mostrar na Bíblia onde está escrito que o Espírito de Deus é retirado de dentro da pessoa. Então, isso eu estou falando com relação aos cristãos, né? Agora, com relação a Sansão, o Sansão não era cristão, Sansão era israelita. Então, Sansão não tem salvação no mesmo sentido que nós, salvação, né? Sansão é filho da promessa, ele é filho de Abraão, né? Ele é filho de Isaque. Então, Sansão está debaixo da promessa, não é? Então, ele não tem a salvação no sentido que a gente imagina a nossa salvação. Ele é israelita. Israel é povo separado pelo Senhor, né? Povo separado pelo Senhor. Então, Sansão nunca ganhou salvação e muito menos perdeu salvação. Ele é israelita, né? Ele vai ser julgado naquele último dia. No entanto, o fato dele ser israelita já lhe garante ser chamado filho de Deus, não é verdade? Aí vem a Lu, né, tá falando, o Espírito de Deus foi retirado de Saul, mas foi retirado de onde de Saul? De onde de Saul? De dentro de Saul ou de sobre Saul? Onde estava esse Espírito? Já havia o Espírito Santo como consolador, vivendo dentro das pessoas? Então é isso que eu tô falando, Andréia. Onde estava o Espírito em Saul? Estava onde? Onde estava? Saul era cristão ou era judeu? O Espírito estava sobre, né? Sobre, não dentro. Dentro. Então o Senhor retira mesmo, como por exemplo lá para fazer o tabernáculo, né? Quando o Senhor deu todas aquelas coordenadas lá para fazer o tabernáculo, lembra? O Espírito veio sobre os homens e os capacitou para a construção, para a obra do tabernáculo, né? Tanto para eles modelarem em metais, né? Como ouro, prata, fazer o candelabro de uma peça só, né? Eles não tinham capacidade para isso. Então o Espírito veio sobre eles e eles puderam fazer todas essas coisas. Então, gente, no Velho Testamento, o Espírito está sobre as pessoas e não dentro, né, gente? O Espírito de Deus não saiu de Saul, Andréinha, é isso que nós estamos falando. O Espírito que nós temos dentro de nós, os judeus não têm. Os judeus não têm o Espírito dentro de nós, a não ser que seja um judeu que se converteu ao Senhor Jesus, né? Então, é só aqueles que receberam o Senhor Jesus é que ganham o poder de serem feitos filhos de Deus, recebem o Espírito dentro. Os judeus, os israelitas, não têm o Espírito dentro deles. Eles têm o Espírito sobre eles, quando o Senhor põe. Esse Espírito sobre, sim, esse sai. Está sobre, é como a nuvem ficava sobre Israel lá no deserto, né? Aí a nuvem se retirava, eles levantavam o acampamento e iam para debaixo da nuvem de novo. Então o espírito que saiu de Saul, o espírito que saiu de Saul é o espírito que estava sobre e não dentro. Deu para compreender? Dentro só os cristãos que têm. Só nós que temos. Os cristãos têm o Espírito dentro. Israel não tem o Espírito dentro, né? Só se Israel se converter. Quando Israel se converter ao Senhor Jesus, que vai ser na sua vinda, lembra que o Senhor diz? Aqueles que o sacrificaram o verão vindo. Ele virá.
Bom dia, irmão Luan, tudo bem? Olá, irmão, rei de Salém, tudo bem? Então, quando ele vier, a Israel se converterá, né? A Israel reconhecerá. Antes virá primeiro as duas testemunhas ainda, né? Que é Moisés e Elias, vão voltar para pregar o evangelho para Israel. Para Israel não, para os israelitas. Quando eu falo Israel, a gente pensa lá em Israel, lá em Israel. Israel é um território. Quem mora em Israel é israelense, não é israelita. Então o Senhor juntará novamente os israelitas, que são as 12 tribos, estão esparramadas por aí pelo mundo. O Senhor juntará novamente lá em Jerusalém, né? Então eles passam, quando você vê movimentação assim, as tribos estão sendo todas levadas novamente, estão sendo levadas novamente para Israel. Abre teu olho. Então aí eles lá, quando o Senhor vier, todos se curvarão, porque o Senhor diz assim que quando ele vier na nuvem, ele virá e aqueles que o crucificaram reconhecerão. É aquele que nós crucificamos. Realmente ele era o Messias, ele era o Filho de Deus. Então se curvarão, se renderão aos pés do Senhor. Aí haverá conversão deles, né? Aí o Espírito entrará. Até então não está dentro, está só sobre, né? Sobre Israel, sobre os israelitas. E eu não sei se está sobre os sinceros, né? Porque há muitos israelitas que são, como se diz, né? Não praticantes. Eles são judeus não praticantes, né? Apenas são judeus, mas estão longe de Deus, distantes de Deus. Então Moisés e Elias virão para pregar para eles, né? Porque a Moisés e Elias eles escutam, né? Eles são regidos pela Torá, né? E eles amam Moisés e Elias. Então quando vier Moisés e Elias, aí eles ouvirão Moisés e Elias, mas não todos. Porque eles vão matar Moisés e Elias, né? Eles vão matar Moisés e Elias e vão deixar os corpos expostos na praça, para todos verem. O mesmo que eles já fizeram no passado, né? Como o Senhor disse, matando os meus profetas, né? Então vão matar Moisés e Elias e vão deixar os seus corpos expostos na praça. E alguns se converterão, né? Mas outros só no final. Então, gente, como a gente estava falando sobre Sansão perdeu a salvação. Para um israelita não tem perder a salvação, porque salvação a gente entende como aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, entregando-se na cruz por nós e nos salvando, nos resgatando das garras do diabo. Agora, Israel é diferente. Israel foi resgatado das garras do diabo quando Abraão foi retirado lá de Ur dos Caldeus, né? Porque os filhos de Abraão nunca estiveram nas mãos do diabo. Tiveram enganados, servindo, mas nunca pertenceram ao diabo. Nunca pertenceram, né? Eles sempre adulteraram, foram idólatras, aí sim. Mas ser do diabo não podemos dizer, porque são Israel. E Israel é povo separado de Deus. Israel é povo de Deus, escolhido de Deus entre todas as nações, né? Não é só ele, né? Ismael também está debaixo dos cuidados do Senhor, até Ló, a descendência de Ló também está sob os cuidados do Senhor, como o Senhor nos mostrou na palavra, né? Mas então entendam, não existe perder a salvação para Sansão. Sansão é israelita. Israelita não perde a salvação, ele está debaixo da promessa feita a Abraão. Ei, meus amadinhos, vocês estão bem então, hein? Vocês estão tão quietinhos, pense numa gente quietinha, pense numa gente santinha, pense numa gente maravilhosa, né? Olá, Paulo, muito obrigada, Paulo. Nardelzinha, Coffee tá aí, estão prestando atenção, Bruninha. De onde vocês são, minha gente linda? Quem tá aqui pela primeira vez, queremos saber.
Vocês são, eu fico imaginando assim, se vocês fossem alunos, né, numa sala de aula, vocês iam ficar tudo sentadinho, igual coruja, né? Tudo sentadinho assim, igual coruja. Será? Será que vocês iam ficar mesmo, prestando atenção, igual corujinhas? Ontem lá na igrejinha, né? No fim a gente chama de igrejinha. Ontem lá na igrejinha eu sinto como se eu tô fazendo uma live, né? E as pessoas estão sentadas ali na igrejinha, né? E aí, ontem eu tava pensando assim, né? Tinha lá, estavam eles lá sentados lá, daí tinha uma lá, com a outra, né? Daqui a pouco eu tô olhando assim e tô vendo uma lá, com o celular escondido assim. E no celular assim, daqui a pouco eu tô olhando, tá uma lá no espaço sideral. Tô vendo que foi lá pro espaço sideral. Falei, aquela ali não tá aqui mais, Senhor. Senhor, aquela ali tá longe, aquela ali foi lá pro espaço sideral. E aí eu fiquei pensando, imagina na live então como é que deve ser, né? Às vezes a gente chega a 300 pessoas aqui na live, né? Daí eu fiquei imaginando, falei, Senhor, concentra as pessoas na live, na tua palavra, Senhor Jesus, na leitura da tua palavra, né? Porque se aqui, que eu tô aqui sentada na frente, fazendo a live lá na igrejinha, com o povo sentado na igrejinha, né? O povo vai lá pro espaço sideral, eu falei, imagina na live então, né? Às vezes vocês somem, fica todo mundo quietinho, né? Dá para ouvir uma pena caindo. Eu falei, onde será que eles estão? Senhor Jesus, onde eles estão? Olha ali em cima, nós estamos lá, 250, 300 pessoas, né? Aí eu falo assim, Senhor, onde eles estão? Senhor, aonde eles foram? Tô sozinha? Para onde eles foram? Daí daqui a pouco eu olho e começa a subir coraçãozinho. Eu falei, oh, glória a Deus, tem alguém aqui comigo, graças ao Senhor, né? Ouvindo a palavra, né, Aurenilda? Ah lá, ó a Pietra Antonella Quinteiros Mor. Gente, que nome maravilhoso é esse? Pietra Antonella Quinteiros Mor. É claro que Maria é santa. Alguém falou o contrário para você, Pietra? É óbvio que Maria é santa, é claro que Maria é santa. Queira Deus nós sejamos como Maria, né? Busquemos ser espirituais como Maria, santas e santificadas como Maria, né? Ah lá, a Andréia tá falando, posso não estar olhando a tela, mas estou com um ponto no ouvido. Então eu vou dar uns gritos de vez em quando. Ô povo, tá aí, povo? Ô povo, vocês dão uns pulos, né? A Ângela, eu fico quieta porque amo a explicação, quero aprender mais. Amém. Ah lá, a Lelê tá aí, ó. A Lelê caladinha e aprendendo. Amém. Telinha, hoje tenho que ministrar 1 hora por mim. Tem que ministrar o quê? Já me falaram o contrário. Mas tem gente que é ignorante, Pietra. Tem gente que é ignorante, mas você chegou aqui já nos julgando, né, Pietra? Chegou aqui já nos julgando, né, irmã? Né, irmã? Chegou aqui já nos julgando, né? Medo de fazer pergunta infantil espiritualmente. Imagina, Zete. Gessi, somos todos infantis, né? Eu fico fazendo meus afazeres e te ouvindo, aprendendo a palavra. Amém. Então, meu marido, né, é médico e ele ministra muitas palestras, né, aulas para os outros médicos, né? Que ele é professor auditor também, meu marido, né? Aí ele vai lá na palestra, lá ele fala bem assim, olha, gente, já vou começar falando logo no começo, né? Eu quero que façam todas as perguntas. Ah lá, é aquilo ali que a Rosane tá falando, é isso aí mesmo, não existe pergunta boba, existe boba que não pergunta. O meu marido fala, não existe pergunta idiota, existe idiota que não pergunta. Somos nós, né? Não perguntamos para o Senhor Jesus, né? E o Senhor fica lá, poxa, eu queria tanto responder, mas ela não pergunta. O Senhor Jesus, né, amados? Amados, estou me lembrando de uma coisa. Vocês fizeram o caderninho de... Pergunta então, Lelê. Agora a gente tem uns minutinhos. Viu? Vocês fizeram o caderninho de oração, gente? Vocês fizeram o caderninho de oração? Se vocês soubessem o quanto é importante esse caderninho de oração,
O quanto Deus fala com a gente nesse caderninho de oração, se vocês soubessem. Vocês fizeram? Você fez, Nardelzinha? Como é que estão sendo suas experiências com o caderninho de oração, Nardelzinha? O Senhor fala muito, não fala? Porque, gente, no caderninho de oração, vocês vão fazer assim, ó. Fiz e cada hora aumenta mais. Ah, sim, mas cada hora aumenta mais. Mas aquele pedido, você tá anotando o que tá acontecendo, né? Olha, a Noyama tá aí. Ô, Noyama, você ficou quietinha porque... Ah lá, já teve respostas. Então, a gente pega o caderno de oração. Aqui, ó. Você pega um caderninho, né? Um caderninho de oração. Esse aqui não é o meu de oração. Esse aqui é o meu de anotações. Aqui eu vou anotando todos os versículos importantes. Vou anotando os versículos importantes aqui. Então, você pega um caderninho, práticas de cristãos aqui na Terra, por isso eu acompanho para entender. Mas fale, Lele, o que você quer falar. Então, você pega um caderninho e você coloca aqui, ó. Por exemplo, né, vou colocar um motivo de oração meu, que é um motivo público de oração, né? É público e notório, né? Eu oro, por exemplo, pela minha nora, pelo casamento do meu filho, né? Meu filho é solteiro e não tá nem namorando. Então, eu oro pela minha nora, oro pelos meus netos, oro pela família do meu filho, oro por essa pessoa, oro pelo meu filho, para o meu filho ser um menino maravilhoso, um homem, né? Ser um homem maravilhoso que mereça uma irmã maravilhosa, né? Uma mulher virtuosa, que ele seja um príncipe maravilhoso e mereça, né? Gente, agora o sol tá vindo aqui. E mereça uma mulher maravilhosa, né? Então, por exemplo, aí vamos dizer aí, você tem aí seu pedido, né? Então, por exemplo, coloco aqui, né? Casamento do Igor, que é o meu filho, né? Digamos, ó. Casamento do Igor. Ele não tá nem aí, ele tá falando assim, eu não quero casar. Ele tá falando que não quer casar. Ele tá falando. Mas é ele que fala alguma coisa? Ele não fala nada. Antes dele casar, ele tá debaixo da minha autoridade. Então, eu coloco aqui casamento do Igor. Daí, digamos, hoje é dia 10, né? Então, eu coloco aqui, por exemplo, dia 10. Dia 10 do 4. Ó, dia 10 do 4. Né? Você também, viu, Bruninha? Vou falar pra sua mãe, pode pôr o caderninho aí, o casamento da Bruninha. Ah, mas ela não quer, não tem que querer. Nós que mandamos. Então, 10 do 4, eu coloco aqui, digamos, né? Comecei a orar. Comecei a orar. Certo? Aí, todos os dias, eu vou pegar o caderninho de oração, não vou? Aí, no caderninho de oração vai estar aqui. Aqui é um pedido. Na outra folha é outro pedido. Na outra folha é outro pedido. E assim vai os pedidos, né? Então, todo dia eu vou pegar o caderninho e vou lá falar com o Senhor, né? Aí eu vou na Bíblia, né, gente? Orar com o Senhor, primeiro servir o Senhor, para depois ser servido, não é? Primeiro nós não temos que servir a mesa para o nosso Senhor? Sim. Então primeiro lê a Bíblia, fala com o Senhor, né? Aí depois fala, Senhor, vou pegar o caderninho de oração, tá bom? Tá bom. Ó, Senhor Jesus, o seguinte, meu primeiro pedido aqui é pro casamento do Igor. Ai, Senhor Jesus, casa ele, Senhor Jesus. Arruma para ele uma moça maravilhosa, uma mulher virtuosa. Daí o Senhor já fala no meu coração, é ele, tá merecendo. Senhor, faz ele merecer, faz ele ser um varão valoroso, faz ele ser um servo teu maravilhoso, faz ele ser uma bênção, né? Para ser uma bênção, né? Ah lá, ó, a Rosane vai ser vovó. Então aí, ó, vai orando, né? Aí vira a folha. Ó, Senhor, aqui tá o outro pedido, tô precisando pagar tal conta, né? Tá aqui, Senhor, me ajuda a pagar essa conta, Senhor, como que eu vou fazer para pagar essa conta, Senhor Jesus, assim, assado, tá vendo? Cada folha é uma causa. Então aí, digamos, todo dia você pega o caderninho e você ora, não anota nada, não precisa marcar hoje eu orei, não precisa marcar, porque você vai orar todo dia, não vai? É caderninho de oração diária, caderninho de oração diária. Então aí eu tô orando, né?
Aí digamos que um belo dia, o meu filho fala assim, por exemplo, né? Ai, mãe, sei lá, entrou uma moça nova no meu trabalho, digamos, né? Entrou uma moça nova no meu trabalho, mas que moça bonita, mãe, uma moça tão bonita. Ah, é, filho, não digo. Então, isso aconteceu lá no dia 28/4. Eu vou por aqui, ó. Ele achou uma moça muito bonita. Oh, Senhor! Aí eu tô anotando aqui, ó, tudo que tá relacionado a esse tema, eu vou anotar aqui o dia e o que tá acontecendo, o dia e o que tá acontecendo. Aí eu vou dizer assim, ô Senhor, Senhor, será que é essa moça? Senhor, será que é essa moça, Senhor? Ô Senhor, se não for essa, não tem problema, traz outra bonita. Traz outra bonita. O Senhor tá vendo que ele gosta de moça bonita. Ô Senhor, faz alguma coisa, Senhor. Como nós vamos fazer nesse caso aqui? Entendeu? Aí lá, e tô orando, né? Todos os dias, né? E daí, faz isso pra você ver, Bruninha. E aí lá pelo dia, aí virou o mês, não aconteceu nada. Mas no dia 5 do outro mês aconteceu, né? Uma pessoa em comum, um amigo em comum do meu filho, alguma coisa assim, né? Falou pra mim, né? Ah, ó, dona Idelma, né? Ou tia, sei lá, eu. Olha, dona Idelma, sabia? O Igor tá paquerando uma menina, uma crush, né? Sei lá eu como é que fala. Ah, tá, fio. Fale, fio. Fale. Tá, quem que é? Ai, não sei. Eu sei que tá. Gente, eu tô falando aqui, tá, coisas besteiras. Só para vocês entenderem que em todos os acontecimentos coloca no caderninho. Coloca no caderninho, tá? E aí você vai ver a evolução. Você vai ver que um belo dia realmente aconteceu de se encontrar com uma moça, né? De dizer que tá gostando dela, ou sei lá eu, né? E também em todos os outros assuntos, né? Em todos os outros assuntos. Por exemplo, tô querendo comprar um carro, né? E aí vai escrevendo as coisas que vão acontecendo relacionadas a isso. Claro que serve para viúva, Rosane. Gente, o caderninho de oração é para todo e qualquer assunto, tá bom? Todo e qualquer assunto. Oi, Neinha. Gente, deixa eu ir lá fazer o cafezinho da manhã da Mulher Virtuosa, depois eu volto aqui pra gente continuar, tá bom? Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Irmã, nós não ganhamos nada por merecimento, mas por graça. Verdade, Gessi? Tchau, então. Beijo, fica aí na graça. Tchau.